Bom, acho que estamos em condições de começarmos. Deixe-me cumprimentar a todos e a todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da área que se encontra, tendo em conta as diferenças de fusos horários. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma edição do Espaço Debate à Sexta-feira, como é o costume de todas as sextas-feiras na DW. Hoje elencamos como tema as raízes da rede terra e o papel das organizações não governamentais no desenvolvimento rural. E respondeu-nos o convite o senhor Grande Safari, espero que tenham pronunciado bem. E em termos do seu perfil, de forma resumida, passo a apresentá-lo. O senhor Grande é professor universitário em Ciências Políticas pela Universidade Católica, faz parte da equipa de investigação SERP, é pesquisador associado da equipa de investigação de LAM, e ao longo da apresentação poderemos, calhar, o nosso coletor poderá decifrar esses termos que aí se encontram. E a sua apresentação, a sua abordagem vai basear-se no artigo científico do projeto de doutoramento concluído em 2020. Então, sem mais delongas, doutor Safari, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Sei que há 5 anos atrás esteve cá no espaço onde fez mais uma apresentação. Nós é que agradecemos a segunda vez aceitar o nosso convite. E a todos que nos acompanham nesse momento, tanto da nossa página do Facebook como aqui nesta ferramenta do Teams, nós agradecemos a vossa disponibilidade de estarem daquele lado onde estão. Não quero mais lembrar-nos a forma, as metodologias de como podemos interagir nesse nosso espaço. Dizer que o nosso produtor poderá fazer a sua apresentação, mas enquanto isso vamos manter os nossos microfones desligados e depois, no fim desta mesma apresentação, vamos abrir o espaço de debate, perguntas e respostas, possíveis contribuições, e esperamos que não sejam tímidos em participar, estejam à vontade. Então, se quiser só levantar a mão, acho que a nossa ferramenta nos permite clicarmos aí para levantarmos a mão, depois é assim que teremos que vos passar a palavra para participar. E aqueles que nos acompanham neste momento a partir da nossa página do Facebook, podem o fazer deixando a sua questão, a sua contribuição, lá mesmo na nossa página do Facebook. Nós teremos o gosto de ler para que nosso preletor possa comentar ou possa tecer palavras que se importam. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao nosso preletor. Mais uma vez, obrigado, e a palavra é toda sua. Muito obrigado a todos vocês e a Development Workshop. A apresentação será organizada assim que, a princípio, vou falar um pouco sobre a metodologia que usei para fazer o estudo. Também vou falar um pouquinho sobre a teoria que usei nesta pesquisa. E depois vou falar sobre a questão de... ainda não. E depois vou falar sobre a questão dos ONGs aqui em Angola, que é um assunto que, evidentemente, que foi o terreno de vocês. Então, a ideia dessa apresentação é mostrar um pouco uma parte da minha pesquisa
que faz 700 páginas, então é só uma pequena parte de toda a pesquisa. E a ideia é saber o que vocês pensam desta evolução, esta visão que eu vou notar neste desenvolvimento da sociedade civil em Angola e o papel das ONGs neste desenvolvimento. Eu seria muito interessado no debate depois de ter suas ideias e suas opiniões sobre a evolução e a situação hoje em dia, quanto mudou, o que mudou nesta relação entre a sociedade civil mesma, entre vocês, entre as corporações, e entre a sociedade civil e o governo, que são ideias que gostaria de tentar discutir um pouco depois, que seria interessante para a minha pesquisa em adelante. Então, só para dizer um pouquinho quem sou, que já o capitão me explicou bem. Então, sou professor universitário de uma universidade na França, que é a Universidade Católica do Oeste. E o tipo de pesquisa é o CEP, que é Estratégia, Estado e a Procura de Paz, vamos traduzir assim. E também sou pesquisador associado no equipe de investigação LAM, que se traduz como as Áfricas no mundo. Então, não só no continente, mas no mundo mesmo. Do Instituto de Ciências Políticas em Bordeaux, França. E quando cheguei em 2017, foi graças a uma bolsa da IFAS, que é o Instituto Francês da África do Sul, que eu estive aqui entre junho e setembro de 2017. E gostaria de agradecer a minhas duas universidades, a Universidade Católica e o Instituto de Ciências Políticas, por ter ajudado a minha estadia outra vez a volta em Angola. Então, a pesquisa que fiz tem o título O Abandono Estratégico, o Campeonato Angolano sobre a Dominação do MPLA. Então, a parte da pesquisa que vou apresentar hoje mesmo vem deste estudo, que é um estudo mais grande, que tenta entender a relação entre o governo e suas políticas econômicas na meio rural, e o campesinato, que é os atores mais importantes econômicos no meio rural. Então, principalmente, uma grande parte da pesquisa é efetivamente uma pesquisa de economia política rural entre o governo e as populações rurais. A metodologia nessa pesquisa precisava de uma metodologia um pouco diferente, um pouco complexa, porque, na verdade, há muitas pequenas pesquisas, relatórios sobre o meio rural em Angola. Há muitos documentos que existem, mas não há estudos profundos, pesquisas grandes, como 737 páginas, no meu caso, sobre esta questão. Então, tinha que procurar informação de lugares bem diferentes para encontrar bastante informação, para ter uma boa ideia de o que está acontecendo, na minha opinião, no meio rural. Então, primeiro é a informação de primeira pessoa, que é o mais importante, né? Que são as entrevistas, trabalhadores das ONGs, oficiais locais, atores religiosos. A saber que é bem difícil, particularmente por um pesquisador estrangeiro, chegar a Angola
e falar com as pessoas facilmente. Então, esta parte foi bastante difícil, consegui muitas entrevistas, mas queria fazer mais, como sempre. E também falei com várias instituições, como a UTCA, que foi o mais importante na procura dos dados das ONGs, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A UNACA, que é a União Nacional das Associações e Cooperativas de Angola. Eu considerei este instituto muito importante na organização social rural, justamente porque é a organização que vai organizar os agentes econômicos mais importantes do campo. Então, procurei dados como a UNACA também, que nunca recebi. É uma pena. E depois Minander, hoje em dia, que é o Ministério da Cultura, que são eles que criam as políticas públicas na área da agricultura. Então, tentei fazer conexões com essa instituição também. Depois, encontrei fonte de informação muito importante, foi a Diário da República, porque se não poderia falar diretamente com o governo, podia ler em sua voz oficial do governo o que estava a acontecer, o que estava a criar o governo sobre essas questões. Então, eu li muitas páginas da Diário da República para tentar ter uma ideia do que foi a visão do governo nesta questão de desenvolvimento rural. Evidentemente, tem muita informação em segunda mão, os artigos científicos, os livros, também a Universidade Católica de Luanda, notamment sua Centro de Estudos de Investigação Científica, tem muita informação muito interessante. Então, eu li quase todos os relatórios e artigos que podia encontrar sobre a questão. E a metodologia, que é a parte que acho que faz uma boa adição a esta pesquisa, é todo o que dizemos em inglês que é organizações não estatais, que alguns são estatais, como o USAID, que faz parte do governo dos Estados Unidos, e que produzem avaliações, relatórios, pesquisas sobre os projetos que estão a acontecer no terreno em Angola. Então, essa foi também uma maneira de ver o que está a acontecer ao nível local. E também a prensa nacional, notamment o Jornal de Angola, é um pouco como a Diário da República, que é o voz do governo. Então, posso ter uma ideia de o que quer fazer, o que está fazendo o governo. Então, como essa é uma questão bastante complicada de tentar entender a relação entre o governo e a população rural, tinha que ter uma metodologia bastante complexa. E então eu fiz uma análise progressiva de fatores múltiplos. Então, tendo em conta o território, a questão administrativa e social. Essas três coisas estava a ver em diferentes ramos. Então, a nível macro, nacional, estava a ver a visão política de desenvolvimento, reconstrução dos espaços rurais do governo, desde arriba, e de baixo, o movimento social durante a terra, que foi uma parte central da pesquisa quando comecei. Depois não ficou tão importante, na verdade, na pesquisa inteira, mas foi a entrada para entender os acontecimentos. A nível meso-provincial foi a Huila. Por que foi a Huila? Porque tem a província com a maior população rural, tem uma economia rural diversificada, que precisa uma política mais desenvolvida,
para ter em conta todos os atores que estão a trabalhar no meio rural, entre a agricultura, transformância, a mineira, etc. Também tem uma história social particular que foi um pouco isolado durante a Guerra Civil. Então, teve uma base mais ou menos, vamos dizer, mais controlado durante a Guerra Civil. Então, foi também uma base das ONGs que trabalhavam, notamente na questão do humanitário, que usavam o Lubango como base central também para suas ações e projetos desta área. Então, já tem uma história social particular que é diferente que as outras províncias. E também foi ali que eu encontrei a origem da Rede Terra, que é o consórcio de terras do Huila, que vou voltar a falar sobre esta questão daqui a pouco. E, ao final, também tentei estudar um pouco a nível micro para ver se está a calhar o que estava a estudar no nível macro, se está no nível micro também, e foi nos gambos. Teve a oportunidade de falar com o Padre Pio Waksango, que está ali a trabalhar com as comunidades dos gambos. Ele me fez visitar a sua terra, e foi ali onde podia ver o que está acontecendo a nível local. E também uma terra com uma economia rural diversificada, com todas as diferenças que existem na economia na Huila mais grande, e também um lugar com uma história de conflitos de terra entre os recursos naturais, os fazeres, comunidades, tipos diferentes de economia. E tem também uma grande participação das ONGs que faz parte central do estudo. Então, rapidamente, sobre a teoria que eu escolhi para tentar explicar o que está acontecendo nesse desenvolvimento rural foi uma teoria que se chama ecologia política, que foi concebida por Colin Powell, que é um americano, professor. Puso o nome do livro ali, se quer interessar sobre esta questão. É uma questão que tenta entender os conflitos, o potencial de conflito sobre áreas marginalizadas, com o Estado, que é a parte central desta teoria, mas de um Estado bem particular, que é um Estado falhado ou fraco, ou bem um Estado explorador. Então, neste caso, onde podemos identificar esse tipo de Estado, podemos tentar aplicar esta teoria, que é uma teoria, finalmente, deste Estado que cria um tipo de carência estrutural, que em inglês é resource scarcity, dos recursos naturais, que provocam conflitos internos, mas que esta carência que existe não vem dos fatores naturais, mas vem arquitetado pela política, neste caso, economia política, do governo. Então, é uma perspectiva marxista da economia política entre grupos sociais, que eu expliquei um pouco como a diferença na economia rural entre as fazendas, o campesinato ou os elites que existem aqui no mundo. Essa teoria vem de várias influências. Por exemplo, Thomas Malthus, que ele teve há muito tempo uma tese que dizia que com o crescimento da população, se a população continua a crescer muito, então vamos encontrar-nos com problemas de recursos naturais.
e depois vai ter conflitos ao nível local ou mesmo regional, nacional. Thomas Homer Dixon é um professor que segue esta teoria de Thomas Malthus. Ele teve uma adição importante que eu sei também, que é a marginalização ecológica, que quer dizer que no desenvolvimento econômico, quando desenvolvemos uma parte de terra, onde moram pessoas nessa terra, e depois precisam ir para outro lado, que seria uma terra menos fértil e mais difícil para trabalhar. Essa se chama marginalização ecológica. Então, estamos a ver isso um pouco no mundo rural, hoje em dia em Angola. Então, esta parte de Thomas Homer Dixon eu usei também. E também faz parte da economia, a teoria da economia neoclássica, que foi o que terminou um pouco essa teoria de Thomas Malthus, porque é a ideia com a modernização, industrialização, podemos fazer mais coisas com menos recursos com as novas tecnologias, né? Então, essas tecnologias não existiam na época de Thomas Malthus, mas a chegada desta economia neoclássica, a modernização está a dizer que podemos ter uma grande população e podemos ter não tantos recursos, mas com a tecnologia podemos fazer as duas coisas juntas, né? Algumas variáveis nesta questão de conflitos, se haverá conflitos ou não. Uma é o grupamento. O grupamento quer dizer a que ponto é a população local, nacional, a que ponto é esta população solidária, ou a que ponto é dividida. Se está dividida, há pouca possibilidade de ter grandes conflitos, mas se há uma solidariedade entre os grupos diferentes, então é mais fácil mobilizar as pessoas. E a segunda é a inclusividade institucional, que é a questão de saber até que ponto as pessoas, a sociedade civil, pode usar as instituições para fazer pressão e provocar mudanças. Se a população é muito marginalizada, não há inclusividade institucional, então será menos possível de criar mudanças dentro desse sistema. Então, entre esta metodologia e a teoria, eu tentava identificar a diferença entre o Estado moderno legal racional, que é o que está escrito, por exemplo, no Diário da República, como o governo diz que está a fazer, isso é segundo as leis, segundo a racionalidade, e depois a realidade, quando chegamos no campo, quando estamos a caminhar na cidade, ver a realidade, e ver a diferença entre essa teoria e a realidade. Então, algumas observações contextuais só para entrar na questão, que eu achei muito interessante, que a economia de Angola é muito baseada em petróleo. Muitos estudos sobre Angola falam sobre petróleo, mas também há sempre esse discurso, desde a independência, sobre a importância da cultura e a diversificação econômica, que é uma palavra que usamos muito hoje em dia. E também esta diversificação econômica tem um legado vivo do setor agrícola que vem da época colonial, notablemente os anos justo antes da independência, que foram os anos com a maior produção agrícola em Angola. Então, quando depois da independência, os líderes estão a falar sobre a importância da economia,
tem esta nostalgia desta época colonial para reproduzir essa economia rural. Acho que, evidentemente, é muito difícil reproduzir, porque todo mundo, a globalização, a tecnologia mudou. Estamos também num momento importante nas mudanças no país, mesmo segundo a questão da reconstrução nacional. Não só do Estado, que precisava recriar e modernizar suas instituições, mas também da nação, porque até 2002 e ao fim da Guerra Civil, há pessoas que falavam da questão de existe realmente uma nação angolana de todas as pessoas juntos. Como se descreve esta nação, se existe bem. Então, o governo precisava de fazer uma campanha de reconstrução nacional, não só do Estado, mas também desta ideia nacional do que é a angolanidade. Então, neste caso, o governo, que depois da Guerra Civil, está a ocupar e controlar novos espaços periféricos, ou seja, o meio rural. Porque durante a guerra havia muitas partes do território abandonado, deixado com pouca presença do governo, então precisava ir e entrar nesses novos espaços que não conhecia muito bem, segundo o espaço. Então, as ideias que eu estava a perguntar é qual modelo de desenvolvimento rural. É uma questão que gostaria de perguntar ao Ministério da Agricultura. Qual é a sua definição de desenvolvimento? O que quer dizer? De desenvolvimento econômico-social? O que é o desenvolvimento? E qual papel tem o campesinato dentro da visão do governo? Como vai integrando este campesinato nestas políticas econômicas que estão a chegar nesta área? E, finalmente, qual papel tem as ONGs nesta estratégia de reconstrução nacional, que quanto pode mudar essas questões? Então, hoje, vou falar rapidamente sobre a perspectiva bottom-up, quer dizer, de baixo em cima, porque também na pesquisa o FIJ, de cima a baixo, seja bottom-up, quer dizer, desde as populações e a sociedade civil e seus impactos nas instituições e no governo mesmo, que seria o papel das ONGs. Uma coisa que tentei fazer, que foi mais ou menos reduzido, eu procurei os dados da UTCA, da Hipocrac e da PAN para tentar visualizar a chegada das ONGs em Angola. Onde chegaram, onde há mais ONGs, onde não há, e quais são essas atividades. Então, depois da minha pesquisa, podemos ver este número total das ONGs, grupos religiosos e fundações, que vêm dos dados da UTCA, que vêm dos dados do governo. E pode ver que há muita informação que falta, né? Então, foi muito difícil encontrar essa informação. Eu estou sempre a procurar. Se vocês podiam ajudar-me um pouquinho em umas áreas, seria muito bem-vindo. E também os números mesmos. Há muitas dúvidas, né? Há dúvidas sobre esses dados, se realmente em 2008 teve 448 mil ONGs nacionais, quantos deles estavam realmente a fazer projetos que tinham financiamento. Há muitas questões sobre esses dados, mas foi uma tentativa de ver
a chegada das ONGs e ver quanta informação temos sobre este momento forte de Angola na questão de organização social e os projetos destas ONGs. Então, com esta informação, podemos ver, entre 2000 e 2017, a tendência registrada, outra vez, registrada não é ativa ou está fazendo projetos ou não, pode ser registrada e não ter projetos. E o ano 2001 é uma anomalia, porque há muitas ONGs nacional, que é o em azul, e o verde é ONG internacional, tipo Development Workshop, por exemplo. Mas desde 2006 e 2017, esse sim tem mais lógica, porque nesta época tinha muitas ONGs internacionais que estavam a trabalhar na reconstrução do país depois da Guerra Civil. E com o tempo, que foi também um bom momento na economia nacional, é normal que os ONGs nacionais começaram a crescer, ao mesmo tempo que as ONGs internacionais começaram a sair do país. Segundo os dados, outra vez, podemos ver onde estão essas ONGs registradas por província. Entre 2006 e 2015, que foi a informação mais... esses anos foram os anos com mais informação que tinha. E podemos ver que a Luanda, que é muito dominante nesta área, mas outra vez não quer dizer que todos estão a trabalhar em Luanda, mas pode ser que registraram em Luanda, mas estão a trabalhar na Huila. Este exemplo pode ser também. Então, outra vez, os dados não são sempre bons. Então, para ver isso é muito difícil como Luanda, então eu tirei o Luanda dos dados e agora podemos ver todas as outras províncias para ver um pouco onde está a atividade das ONGs a nível nacional. Outra vez, com esta questão de participação em projetos das ONGs, acho que esta visão é também um pouco difícil de entender o que está a acontecer, porque como um projeto de ONG, normalmente é uma questão de continuação, né? Que trabalho um ano, que pode ser um outro ano, e esse recurso, este conhecimento fica ali onde estão a fazer o projeto. Então, eu mudei estes dados outra vez para uma perspectiva acumulada. Então, estamos a ver exatamente a mesma informação, mas numa perspectiva acumulada, onde os anos estão acumulados e não separados ao lado deles. E com essa informação, acho que podemos começar a ver mais resultados interessantes e ver que a Luanda, como uma parte muito grande, o mais importante na questão da atividade de ONG e de sociedade civil, que é normal na capital, mas também podemos identificar algumas outras províncias com uma grande atividade. Neste caso seria Benguela, Huila, Huambo e, de certa maneira, o Bié. Mas podemos ver também que há outras províncias que há muito pouca participação. Tem muito pouca ONGs que estão a trabalhar. Por exemplo, se vemos só a questão do Huila em 2006, que é o Parque Azul, só em 2006 o Huila tinha mais projetos que quase a metade do país. Cabinda, Cunene, Cubango, em todos os anos. Então, podemos dizer que quando estamos a ler sobre o Estado angolano e o papel das ONGs
na sociedade civil, há um discurso que os ONGs, às vezes, pelo menos depois da Guerra Civil, agora está a mudar, que tinha tipo de substituição do Estado, que o Estado não estava presente em algumas áreas, os ONGs sim. Então, os ONGs estavam a cumprir os serviços básicos, o trabalho que normalmente deve ser feito por o governo. Mas se vemos esses dados, mesmo sendo errados, com sua parte fraca que tem, acho que podemos dizer que este discurso é errado também, porque se vemos que existe um primeiro ranking e segundo ranking, que se há bastante atividade, mesmo sendo que a Huila, por exemplo, é uma província muito grande, então mesmo sendo muitos projetos não estão em todos os lados, né? Mas depois tem uma terceira ranking, que faz 13 províncias restantes, que faz mais de 1 milhão de quilômetros e mais de 10,6 milhões de pessoas, quase a metade da população, que estão neste terceiro ranking, onde não há muito pouca atividade das ONGs. Então, na minha opinião, é um pouco perigoso de ter esse discurso de substituição do Estado, porque não há uma substituição em muitas partes do país, do território, né? Então, essas populações seriam, neste caso, como o meu título aqui um pouco, esses tipos de abandonados. Segundo as atividades principais das ONGs registradas, podemos ver que saúde e educação, que é o mais importante. Depois, na minha pesquisa, estava a ver sobre a questão da agricultura, que também é muito importante. E depois chegam os outros de serviços sociais, direitos humanos, desenvolvimento de comunidade, etc, etc. Então, falando dessas ONGs também, desculpa, não pode ler muito bem, mas quando mando o PowerPoint depois pode ler melhor, ou pode procurar informação na minha pesquisa, que eu também estudei a relação entre as ONGs com o governo, e notei que teve muitas regulações das ONGs, desde a chegada dessas organizações até 2017, que teve tipo de muita mudança a nível institucional entre UTCA e IPOCRAT, entre os diferentes ministérios. E também podemos notar que isso não só vem de Angola, mas entre esses anos, depois de 2000, teve muitos países africanos com políticas restritivas sobre o papel das ONGs. Então, não é só Angola que participou nesta restrição das ONGs, mas Angola fez bem parte dessa história no continente. Então, fazendo essa ideia um pouco geral da chegada e qual tipo de evento, depois eu tentei colocar os eventos em seu tempo e em seu espaço. Primeiro, eu procurei a questão da colaboração vertical, ou seja, a colaboração entre o governo e os atores não estatais. Lendo todas as pesquisas, relatórios, etc., tentei encontrar todos os exemplos que podia encontrar. Se falta algum exemplo, gostaria muito se pode notar outro evento que podia adicionar, que começou, por exemplo, com o trabalho de Development Workshop, na questão de uns workshops
no município de Zambizanga, que foi entre o governo de Angola. Cada vez que vejo GOA é do governo de Angola. Então, eu fiz um estudo histórico sobre esse tipo de colaboração vertical. Começando nos anos 70, chegando nos anos 90, 2000, sempre vendo o que foi o tema principal sobre esse tipo de colaboração e quais foram os grupos que estavam a trabalhar com o governo e qual parte do governo estava a colaborar também com esses ONGs. Não estudei a questão do impacto destes atores não estatais nestas colaborações, mas só achei interessante estudar um pouco e fazer um estudo sobre a história, a evolução dessa colaboração. E podemos ver até o final, em julho de 2002, a revisão da Lei de Terra, que foi também uma parte muito importante na formação da Lei de Terra e o trabalho dos grandes ONGs, como a ADRA, Development Workshop e outros. Depois de fazer uma colaboração vertical, fiz uma colaboração horizontal, ou seja, agora entre os diferentes ONGs que existiam na época. Então, começando com a CONGA e a FONGA, que foi também uma parte do trabalho do Development Workshop, e consegui encontrar muitos desses tipos de colaborações, as primeiras vezes de fazer e criar esse tipo de redes, porque justamente esta rede Terra achei interessante essa ideia de colaboração horizontal entre diferentes ONGs. Então, queria ver quais outros tipos de colaboração existiam na história depois da independência de Angola. E consegui encontrar bastante. É sempre interessante também para ver o tema do trabalho, ou seja, o pastoral de criança na Igreja Católica, o Rede Mulher, a questão de desenvolvimento social e econômico, a questão de saúde, a Rede Paz, Rede Eleitoral. Começamos a falar sobre as eleições, direitos humanos, a saber que a colaboração horizontal, esta tabela que tenho, não é todo o estudo, tenho muito mais, mas depois começou a ser uma prática um pouco mais normal, vamos dizer, entre as colaborações horizontais e verticais. Então, achei mais importante ver os primeiros desses tipos de encontro. Então, entrei na questão da genese da Rede Terra para encontrar, depois de ter feito este estudo histórico, entrei para ver justamente nesta Rede Terra onde foi nascido, né? E encontrei na minha pesquisa que foi a primeira vez Eles tinham saído. Uma questão que se chama o Consórcio de Terras do Huila, que foi uma ideia só na época, em 1999, e foi na província do Huila, onde teve, nos anos 90, muita atividade já nesta questão da sociedade civil. Teve o FAO, que estava presente trabalhando como minadeiro, que estava a fazer mais projetos de desenvolvimento ao nível provincial ou regional. Teve também o Accord, que foi uma organização da Grã-Bretanha, que chegou na Huila a criar vários programas nos anos 90, que eles foram os que trabalhavam diretamente com a ADRA. Então, foi por isso, foi a ADRA, foi graças ao acordo que a ADRA chegou a
convertir a Willa na seu laboratório de trabalho de campo em desenvolvimento rural. E também teve outros que estão de forma diferente, tipo o cooperativo dos Estados Unidos, que foi um programa de Chevron e USAID. Teve outro grupo que trabalhava na redução de conflitos entre fazendeiros e comunidades pastorais, que é um tema que segue interessante hoje em dia. E também encontrei essas 3 associações locais que já existiam, esse tipo de ONG ou organização social, né, que existiam já nesta área. E foi justamente nos anos 90, todos os projetos que estavam a fazer em Willa, perto dos Gambos, mas também em outras áreas da província de Willa, que teve esta vontade de começar a falar com outras pessoas e começar a dialogar e chegar a uma colaboração. Neste caso, o consórcio de Terras de Willa foi uma colaboração informal, então tem muito pouca informação de documentos que falam sobre esta colaboração de vários grupos, mas sim existia, e foi o Genese de Regiterra, que foi depois já mudado a Luanda e criado depois. Neste tabla, pode ver depois que eu segui todos os eventos, fiz toda a história da Genese de Regiterra, desde os estudos que fizeram entre a ADRA e a CORD para entender o que está acontecendo com a população local, e depois fizeram uns workshops sobre os resultados desse estudo, depois criaram debates sobre essa informação que estava a criar, e foi entre esses debates, workshops e trabalho com o campo, com a população local, que tiveram a ideia de trabalhar juntos com uma maior quantidade de pessoas e colaborar juntos neste consórcio de Terras de Willa, que finalmente chegou a ser o grande Regiterra a nível nacional. Então, os membros fundadores da Regiterra, eu anotei os seus nomes aqui na tabela e também suas atividades principais, porque não todos trabalhavam só na questão de desenvolvimento rural, evidentemente. Tinha muitos expertos de várias áreas para trabalhar. É interessante ver a quantidade de origens nacionais e internacionais que estavam a colaborar, outra vez, na formação desta área. Então, para terminar, eu fiz 3 estudos de caso na minha pesquisa, mas só vou falar sobre um que é o Gambos hoje, que é Willa também é terra de conflitos de terra, então é também normal que chegaram esses tipos de organizações para tentar encontrar resoluções sobre esses conflitos. Então, eu fiz outra vez um timeline para mostrar a história de diferentes conflitos, o que aconteceu, quem foi que fez uma intervenção, se fosse o FAO, se fosse a ALSA, a associação local, para encontrar uma resolução destes conflitos. Então, quando eu cheguei em 2017, eu experimentei exemplo muito forte deste tipo de luta pelos recursos, que estava justamente na missão Santo Antônio dos Gambos, onde tem a sua missão o Padre Pio.
e que é uma luta entre dois sistemas econômicos, que é o extensiva da transhumância do gado e intensiva, que é os das fazendeiras. Notalmente na área de Tunda dos Gambos, que é uma zona grande de transhumância na área, que não só as populações locais, mas chegam de outras províncias também para aproveitar da pasta que tem nesta área. Mas, ultimamente, sabemos todos que há uma período de seca nessa área, então há muito pouca água. Então, é uma questão de água, um conflito de água que eu estudei sobre a fonte de água que existe mesmo na terra da missão, aí nos Gambos, que serve 600 famílias, a população local. E foi o governo que tentou por um projeto de transhumância de canalizar a água desde esse ponto perto da missão até a área dos Tumba dos Gambos, onde ficam também a maioria das fazendas. Então foi uma luta de água com muitos atores interessados, que explica a complexidade quando há esse tipo de luta pelos recursos naturais, entre os oficiais locais e provinciais, ou grupos religiosos, as comunidades rurais, entre elas, fazendeiros, esse tipo diferente de economia rural. Então, achei muito interessante este estudo de caso para mostrar a complexidade que há nestes eventos e também que mostra a complexidade de encontrar uma boa resolução nesta área. A conclusão desta luta foi que a população logrou a terminar esse projeto de canalização da sua água, então seguem com a água do rio, que serve para as famílias locais. E é raro os exemplos de uma luta que é um êxito, finalmente, de população local, né? Então, eu achei interessante entender por que eles conseguiram quando outros não. E essa entra um pouco na minha teoria também, neste caso de escassez natural, porque vimos a história da Huila, vimos que há uma acumulação de atividade, de conhecimento, de recursos materiais e imateriais, porque só a questão de estar presente e estar ao lado das comunidades, ensinando ideias novas, esses são também recursos, mas são recursos imateriais. Então, este engajamento prolongado que existia nos Gambos, com outros fatores também, como um líder muito importante em Padre Pio, que a parte da rede religiosa, que ele podia ter o apoio nesta comunidade também. Então, foi uma acumulação de recursos que ajudou essa comunidade a lograr sua luta e seguir com sua água pelo momento. Então, acho que ao final podemos pedir umas perguntas de conclusões, que é nesta evolução das ONGs aqui na Angola. Podemos pedir a quanto são essas colaborações verticais e horizontais, a quanto são espaços inventados pelas pessoas. Por exemplo, quando vemos essas colaborações as primeiras vezes,
foram espaços inventados, porque não existiam antes, mas também pode ser espaços invitados. Invitados quer dizer que seria, neste caso, o governo que invite a ONG a entrar, por exemplo, o que aconteceu com a Rede Terra e a interação com a Rede Terra e o governo. Foi um espaço invitado pelo governo, muito controlado. E isso são coisas que são é muito diferente entre um espaço inventado e invitado. Então precisamos pedir ou perguntar-nos sobre os ONGs hoje em dia, a que ponto estão a inventar espaços novos, ou estamos entrando num período onde tudo está invitado e há poucos espaços inventados hoje em dia. E, finalmente, a teoria de polos de desenvolvimento, acho que é importante quando falamos de François Pérou, esta questão de engajamento prolongado, porque se vemos outra vez este caso de Gambus, a teoria de polos de desenvolvimento quer dizer que se vai desenvolver um espaço mesmo que tem os recursos necessários para crescer, depois vai criar outros polos de desenvolvimento que vão expandir o desenvolvimento em outras áreas. Então, falando sobre as ONGs, acho que é importante também esta questão de engajamento prolongado, que não só fazer um projeto de 3 anos e depois ir a encontrar outra comunidade e fazer um projeto de 3 anos e deixar outra comunidade sozinha. Que, segundo, se metemos a teoria de polos de desenvolvimento na questão de ONGs, podemos dizer que, com um engajamento prolongado numa área, como aconteceu em Gambus, pode ser um desenvolvimento de uma comunidade, de uma área, que pode depois também ajudar as outras mais cercanas para se desenvolver também, que seria uma maneira talvez mais eficaz também dos pequenos recursos que existem hoje em dia na área das ONGs. Então, muito obrigado por a sua presença e gostaria muito de escutar suas ideias sobre esta história e maneira de falar sobre esta área. E estou disponível a todas as perguntas que podem ter. Muito obrigado. Bom, obrigado, Dr. Grande, pela apresentação. Sem mais delongas, eu gostava de passar a palavra a todos que nos acompanham nesse momento, tanto na nossa página do Facebook como nesta nossa ferramenta Teams, para participar. Vejo que o senhor levantou já as mãos, eu vou passá-lo a palavra para que possa intervir. Faz favor. Eu só quero agradecer ao Brad para a apresentação realmente interessante. Notamos que isto é a segunda vez e esperamos contar sobre um terceiro e quarto apresentação no futuro. Mas para mim esta pesquisa foi bastante interessante para mim de aprender um pouquinho sobre a história do Rede Terra, porque não tinha realmente o conhecimento daquele lançamento da rede em 99, porque o DW participou no lançamento da rede no nível nacional, mas eu acho que foi em 2002, ou 2001, 2002. Mas, do ponto de vista do DW, acho que trouxemos realmente uma visão que a Terra não é simplesmente uma desafio rural. É porque as terras urbanas também são
desafios para todos os residentes da cidade. E há uma ligação entre rural e urbana, porque como o crescimento rápido urbano, esta expansão das cidades tem um impacto sobre as margens entre zonas periurbanas, perirurais, onde vários conflitos aconteceram. Eu quero, Brad, fazer um comentário sobre a sua análise das relações verticais e horizontais, e principalmente sobre as relações verticais junto com o governo. Eu acho que uma dimensão que o Brad não discutiu, mas que pode ser explorado, é o papel dos ONGs na luta para influenciar políticas públicas. Engajamento na advocacia não é, principalmente, sempre no convite do governo. Muitas vezes, ações do advocacia são baseadas na pesquisa local e muitas vezes trouxeram vozes das comunidades locais para o meio do debate público. Eu acho que isto será, parece que o Brad fez uma referência disso para também mapear esta tradição da sociedade civil em Angola para influenciar políticas públicas. E nós podemos ver muitos dos programas que foram lançados 20, 30 anos atrás, têm ainda impacto hoje em dia sobre a política pública. Podemos olhar para o processo de descentralização, processo de orçamentos participativos. Todas estas iniciativas surgiram realmente das atividades da sociedade civil. De facto, sem o governo convidar por ideias que surgiram do terreno. E eu acho que será interessante de olhar para esta trajetória do ação da sociedade civil em política, advocacia da política pública. Uma coisa, como estamos a falar sobre a terra, e o Brad mencionou em 2002 a consulta do governo sobre a reforma da lei da terra. Nós podemos notar que a partir de 2002 e mesmo no fim da guerra, a Rede da Terra estava engajado nestas ações do debate e advocacia à volta da lei da terra. Houve uma grande consulta entre 2002 e 2004 no nível consulta nacional, onde a Rede da Terra tomou uma posição de liderança em todas as províncias à volta da publicação da Lei da Terra de 2004. E muitas recomendações foram feitas, poucos adotados, de facto. Então, teve um pouquinho disso na origem da Rede Terra, com o consórcio de terras do Huila, com a participação que foi realmente uma Rede Terra, essa ideia terra rural. Mas depois, pronto, passou a Lubango, e depois passou a Luanda, e depois de passar a Luanda, foi realmente as pessoas que trabalhavam nas ONGs, que vêm da cidade. Então, foi muito menos rural, estou 100%
de acordo com você. E também por isso que eu falo sobre a Rediteira como um estudo de caso. Foi importante para mim porque foi a entrada nesta pesquisa. Mas, ao final, dentro das 700 páginas que fiz na pesquisa, a Rediteira não tem tanta importância, finalmente, na pesquisa em maneira geral. Justamente por isso que não é uma rede tão rural que eu achava quando eu estava a estudar esses casos. Quando eu falo da Rediteira, ou a falar sobre a história da Rediteira, a Consórcio de Terras da Huila, também falo de toda esta história que não revisei com vocês, porque vocês viveram a história e foram participantes na história, mas ou se incluir todas as propostas que fizeram, as pequenas propostas que foram aceitadas. Então, ou se fez este trabalho sobre a capacidade de influenciar as políticas públicas nesta área de Rediteira. Mas é certo que quando falei sobre a colaboração vertical, não entrei muito nesta questão de influência ou capacidade de influenciar. Justamente porque estava um pouco fora da minha pesquisa, mas achei importante passar por esta etapa, porque me permitiu ter uma melhor ideia de acontecimentos que chegaram antes da Rediteira e também depois, noutras áreas que não é só da terra. Tentei encontrar todas as colaborações que existiam para ter uma maior ideia de o que está acontecendo a nível nacional, também outras regiões no país, para ver esta questão da evolução e temáticas que estão a sair em diferentes momentos. Mas acho que igual se não fiz este estudo sobre se não incluí a capacidade de influenciar as políticas públicas nesta pesquisa, acho que a tábua que fiz com a história mostra um bom caminho ou um bom ferramenta justamente para fazer outro estudo, outra investigação que será relacionada com a influência ou a capacidade das ONGs a influenciar o governo pelo advocacy ou em outras maneiras. Então, eu não fiz na pesquisa, mas é um terreno muito fértil para outras investigações depois. A ver se tiver tempo para fazer ou pode ser também trabalho para pessoas aqui em Angola mesmo. Ok. Obrigado, Dr. Brett. Antes de passarmos para o nosso próximo internauta, gostava de ler uma questão que vem do senhor Moisés Festo, a partir do AMBO, que escreveu o seguinte: estou preocupado com a sustentabilidade das redes parcerias horizontais. Como realmente manter a sustentabilidade das redes? Pois algumas experiências vividas mostram claramente que os órgãos representativos das redes, em muitas situações, colocam-se na posição de concorrentes com os membros da rede, ao invés de se posicionar como um organismo convergentes de ideologias dos membros ou organizações que as integram.
Então, essa é a questão do que vem do Senhor Moisés fez a partir do ano. Podes comentar depois. Mas também, quando cheguei em 2017, preciso dizer também que eu estava a estudar, eu estava a procurar este Rede Terra e falar com as pessoas que participaram na Rede Terra. E eu estava surpreendido quando cheguei, porque não existia mais a Rede Terra. Eu achei, quando cheguei, que ia acontecer, que ia encontrar um movimento social dos passos seguintes da Rede Terra, e finalmente não teve Rede Terra. Parece que sim existe, mas é muito mais fraco que existia na época de mente. Então, acho que sim, é uma preocupação no mundo da sociedade civil de tentar ficar juntos e colaborar com as outras pessoas que finalmente têm a mesma vontade, o mesmo objetivo, mas depois tem efetivamente esses concorrentes ou entram numa questão de competição por falta de recursos ou ideologias, como o senhor disse. Então, acho não. Na minha pesquisa, eu falei mais sobre a começo desta ideia de colaboração horizontal e vertical, mas não cheguei até o final, porque não foi realmente parte da pesquisa central para mim. Mas seria interessante ver exatamente onde vai esta ideia de colaboração. Algum pensaria como tempo, como experiência, que vai criar mais colaborações, mas vamos realmente nesse sentido ou não? Esta é uma questão, acho que é importante perguntar e pesquisar um pouquinho mais, que não tenho a resposta até agora. Muito obrigado. Ok, obrigado. Passamos agora a palavra ao senhor João Domingos, por favor, se ainda se encontra do outro lado. Ok, boa tarde a todos, boa tarde ao preletor. De facto, um assunto interessante. Parece que pela denominação ONGs pode levar muito as pessoas não ganharem interesse em ouvir o assunto. Mas não nos esqueçamos que falar de ONGs, falar de associações, está ligado a um direito fundamental também, que é o direito às liberdades fundamentais. Uma delas, o direito de associação. Portanto, falar de ONG, de alguma forma, é um assunto que toca aos nossos direitos e liberdades fundamentais. Então, eu acho que esse tema do seu trabalho, bastante interessante, que noto que tem muitos outros assuntos que podiam ser aproveitados e desenvolvidos. Eu mesmo identifiquei aqui uma série de elementos, se calhar podiam ser alvos de um maior aprofundamento, não é? E resultar em outros estudos, em outros trabalhos, em outras reflexões. Portanto, dizer, em princípio, tomei aqui algumas notas muito interessantes em relação ao número de ONGs que interviam no período em que fez o levantamento do seu trabalho, e fiquei assim a pensar comigo mesmo se há alguma diferença em termos de equilíbrio de serviços e de liberdades fundamentais nas localidades onde interviu anteriormente e tendo em conta o número de ONGs que existia na altura, e agora, por exemplo, é possível olhar qual é a tendência, por exemplo, em termos de maior desenvolvimento, maiores liberdades em algumas localidades onde a presença das ONGs é muito forte e ali onde não é.
não sei se isso de facto foi alvo do trabalho, mas se não foi, se calhar é um bom assunto para tentar refletir e pesquisar, ver se de facto a presença de ONGs, de associações, pode aumentar, digamos assim, o exercício do direito do direito à associação, pode proteger melhor os direitos fundamentais e pode também garantir maior acesso a serviços da população. Portanto, olhando para os números, como apresentou aí, as intervenções, e essa ideia de que as ONGs substituíram em algum momento, parece que havia essa percepção, o Estado pode nos levar a pensar dessa forma. O outro ponto que eu anotei aqui tem a ver com a UTK, bom, que agora já não é a UTCH, né? Passou para o IPROCAC, mas o IPROCAC depois também teve os problemas que teve, e o IPROCAC e a citação da UTK aqui me fez pensar mesmo nesta relação entre as ONGs e o Estado. Não sei se se apercebeu, mas houve um decreto presidencial que foi publicado, acho, naquela altura, com o anterior presidente da República, que basicamente fazia algumas limitações, proibições às ONGs. Inclusive, proibia esse decreto presidencial que as ONGs pudessem receber doações sem o consentimento do governo. E lembro-me, na altura, por via do trabalho que algumas ONGs fizeram, de advocacia, e a própria Ordem dos Advogados solicitou a apreciação deste regulamento ao Tribunal Constitucional. Daí que o Tribunal Constitucional considerou o regulamento inconstitucional, através do... Sim, posso falar? Tem alguém a falar? Sim, à vontade, estamos a ouvir. Ok. Para quem quiser localizar o documento deste acordo do tribunal, é o 447/15, de 5 de julho. Podem notar em que 10 juízes, digamos, fizeram a assinatura deste acórdão que considerou inconstitucional aquele regulamento, porque colocava muitas proibições às ONGs. Inclusive, as localidades onde as ONGs podiam fazer intervenção tinha que ter a anuência do governo. Portanto, o decreto considerou que, o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional. Um dos fundamentos era que aquela matéria não era uma matéria do titular do Poder Executivo, porque era uma matéria da competência absoluta da Assembleia Nacional, porque lidava exatamente com liberdades fundamentais, como é o caso do direito à associação. Então, foi também a primeira vez na história do país que um decreto presidencial, um regulamento, foi tornado inconstitucional nessa matéria que tem a ver com as ONGs, principalmente. Portanto, acho que tenho aqui mais uma, deixa eu ver. Há uma indicação que fez logo no fim, que não percebi muito bem, dos espaços invitados e não invitados. Acabei por não perceber muito bem, mas queria saber se está a referir a espaços formais de intervenção das ONGs, que são criados pelo próprio governo, ou espaços informais também que são criados pelas ONGs. Queria perceber um pouco melhor. Por último, já, para finalizar, falou de um elemento importante. Sei que a pesquisa focou muito em ONGs, mas há uma expressão muito interessante que é usada pela União Europeia também, que são atores não estatais. E os atores não estatais vão para lá das ONGs. Eu não sei se no seu estudo foi buscar o papel de outras organizações de cidadãos que não entram exatamente como ONGs, mas entram como associações civis. Se foi buscar também o papel de intervenção destes, ou ficou apenas
pela intervenção das ONGs. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Vou pedir ao nosso proletor para reter as questões e as contribuições do nosso participante. Permitiu passar a palavra ao senhor Figueiredo para que possa intervir, se puder responder de uma vez. Senhor Figueiredo, por favor, a palavra é sua para alguma contribuição, pergunta, algum esclarecimento. Posso? Sim, senhor Figueiredo, se está do outro lado, estamos a lhe passar a palavra, porque estamos a ver levantar a mão. Boa Por tarde, favor, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, sim, conseguimos lhe ouvir, faz favor. Estamos com problemas de rede, desculpa. Sim, podes continuar, estamos a lhe ouvir perfeitamente. Se não puder, podes escrever no chat, teremos muito gosto de ler, mas podes tentar. É de louvar o debate, é de louvar a participação de todos, e eu não trago propriamente uma questão, mas se calhar uma apreciação muito bem recente que está a acontecer no sul de Angola, foco, e pego sobretudo no último comunicado dos bispos, quando lá na sua carta diziam que era necessário que o Estado angolano, em consciência, decretasse um estado de calamidade para acolher aquela gente. Eu não sei às quantas isso anda se dado a favor a esta gente que tanto padece, mas em solidariedade à Carta dos Bispos e à intenção dos bispos, sobretudo na intervenção do Padre por aquelas paragens, deveria haver esta abertura. E as ONGs, nessa altura, não querendo do tema, constituem uma grande parceira ao Estado e deveriam, de facto, fazer forte para esta gente que tanto padece, que precisa de uma intervenção séria, porque realmente lá mais por sul, propriamente por sul de Angola, mas em Angola em geral. Agradeço, a minha rede está mal, eu acho que fico aqui. Boa tarde a todos, ainda estamos aqui. Obrigado por tudo. Obrigado a sua participação. Se bem que lhe ouvimos com alguns cortes, mas vamos passar a palavra ao nosso preletor para as considerações que se impõem. Começando pelo senhor João Domingos e terminando com o senhor Figueiredo, se conseguir perceber alguma coisa, porque apanham com alguns cortes. Muito, na verdade. Não faz mal. Muito obrigado pelos comentários. Sim, acho que eu falei muito sobre na questão da sociedade civil, eu falei muito sobre os ONGs, sobretudo porque foi, quando eu cheguei em 2017, foi a questão da rede esteira que foi a ideia principal na minha investigação. Mas é certo que há outros tipos de organizações que existem, que também são muito importantes e também meritam suas próprias investigações, notavelmente sobre a questão de associações. O senhor me perguntou se eu tentei encontrar outros tipos de organizações sociais. Uma delas foi como a UNACA, que é uma maneira de organização social econômica, notablemente na meio rural, e não somente as cooperativas, mas também as associações campesinatos. Então, eu tentei falar com a UNACA várias vezes, na verdade. Explico um pouco isso na pesquisa, na introdução, as dificuldades que teve, que são as dificuldades de alguém que tenta fazer uma pesquisa aqui em Angola, notablemente, talvez foi mais
mais dificultado por causa da época, em 2017, que foi a eleição presidencial. Então, foi um momento um pouco movimentado, vamos dizer. Então, o acesso que eu procurava foi bastante restritivo. Então, isso sigue sendo um lugar onde acho que há muito para fazer, para entender e pesquisar. Mas, pelo momento, será por a próxima volta em Angola, acho. Mas continuo falando com eles, ver se querem ajudar-me um pouquinho com dados, etc. Que eu queria fazer, na verdade, um pouco como eu fiz com uma tábua grande com todos os dados das ONGs, as fundações, os grupos religiosos, que não é completa a informação. Eu queria mostrar a tendência também, segundo os dados da UNACA, a tendência de pessoas que participam em cooperativas, em associações campesinatas, e isso por província e por ano, para mostrar ou para entender a organização social rural, notavelmente econômica. Mas não teve sorte nesta missão. Mas falando disso, acho que sim, os ONGs são muito importantes, como falou o senhor sobre a questão de direitos fundamentais e a proteção desses direitos e a participação das pessoas na vida cívica, na vida social, e fazer parte da reconstrução da nação aqui em Angola. Então, são veículos muito fortes e muito importantes para estudar e que mostra, acho, a parte da pesquisa que expliquei hoje. Acho que mostra que, efetivamente, há muita informação, há muita investigação que podemos tirar muita informação só desta pequena história que eu fiz, que não teve tempo de desenvolver como deve ser. Acho que outra coisa que é importante é a questão da metodologia. A metodologia da Hippocrates, na verdade, foi a UTCAT que tinha uma melhor metodologia para compreender onde está registrada a ONG, o que está fazendo, quais são as atividades principais. Foi a metodologia da UTCAT, que foi baseada em outra instituição que foi criada pelas Nações Unidas, que foi a UCAH. Então, a UTCA foi segmento desta outra pequena instituição que existia. Então, um problema que seria algo que pode resolver para melhor entender a organização social aqui em Angola seria melhorar a metodologia que usa a Hippocrates para tentar ter uns dados mais fiáveis, que precisa, evidentemente, muito tempo e recursos, mas seria um passo importante de melhor entender o que está acontecendo a nível nacional, nas províncias e ao nível local também. E nesta ideia da literatura, se vamos estudar o meio rural e o papel das ONGs e o papel do governo,
é certo que encontramos muito uma repetição dessa ideia de abandono do governo ali nos espaços periféricos, seja fora da cidade, espaços rurais. E no mesmo texto há essa ideia de, pois se são abandonados, pelo menos tem as ONGs que estão a trabalhar, ou pode ser também associações ou outras organizações da sociedade civil. Mas acho que, mesmo sendo os dados muito fracos, com muitos problemas, efetivamente podemos tirar fora esta ideia de substituição do Estado, que talvez em algumas partes do país poderíamos falar sobre isso, mesmo sendo um pouco controversial, mas em muita parte do país, quase a metade, não há essa substituição, então precisa ter uma maior organização da sociedade civil, ou bem a melhor presença do governo mesmo, que é seu trabalho de fornecer esse tipo de serviços básicos, como a educação, a saúde, a ajuda com a agricultura, que são as atividades principais, finalmente, das ONGs aqui em Angola. Ok, obrigado. Desculpa por não poder mais passar a palavra para alguma questão, uma contribuição. Apenas vou dar um minuto ao nosso preletor para as últimas considerações, antes de fecharmos. Ok, pois muito obrigado a todos vocês de suas contribuições ou de olhar um pouco sobre esta pesquisa que fiz. Efetivamente, há muita informação na pesquisa, é muito grande, de 700 mais páginas. Há poucas pesquisas sobre o mundo rural em Angola que falam muito realmente sobre esta área e a relação entre o governo e o rural. Então, acho que dentro da pesquisa, que não podia falar sobre tudo, evidentemente, então eu tentei fazer várias perspectivas e ver várias olhadas sobre esta questão, também para permitir outras pessoas para seguir a investigação, que seja uma parte da pesquisa que seja mais importante pessoalmente ou mais interessante ideologicamente, no seu sentido, justamente para continuar, porque acho que é uma área de estudos angolanos que merece mais atenção, e espero que nossa intervenção hoje em dia possa ajudar nessa direção nos próximos anos. Então, muito obrigado e fico à sua disposição a perguntar, a responder às suas perguntas também por e-mail ou qualquer coisa. Muito obrigado. Ok, obrigado a todos e a todas que nos acompanharam do outro lado. Esta apresentação e outras estão disponíveis no nosso site, que é twangonet.org. Poderá acompanhar esta e outras mais, e reiteramos o convite para a próxima semana ou as próximas semanas para mais um debate, e agradeço a vossa disponibilidade de estarem aí do outro lado, e ao nosso coletor, mais uma vez, em nome da DW, agradecemos por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Bom final de semana a todos e estamos juntos. Tchau.